Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma pequena videoaula complementar ao nosso conteúdo de Direito do Trabalho 2. E eu queria trabalhar com vocês hoje um assunto bem interessante que se chama sobreaviso e prontidão. São dois institutos que por vezes causam alguma confusão entre os estudantes e é bom a gente trabalhar um pouquinho sobre eles, tá? Para iniciar essa nossa conversa, nós temos que situar um pouquinho esses dois adicionais. Bom, como a gente já viu em aulas anteriores, se eu estou falando de adicionais, eu estou falando de parcelas de natureza salarial que se agregam ao salário do empregado. Esse é um ponto, então, que a gente já vislumbrou em outras aulas quando analisamos os elementos do salário. Então, portanto, eu estou falando de um plus que tem caráter salarial. Bem, esses adicionais, tanto de sobreaviso como prontidão, eles estão no título 3º da CLT, que, como vocês bem sabem, ele é destinado às normas especiais de tutela do trabalho, né? E ele está dentro do título 3º, ele está no artigo 244 da CLT, destinado especificamente aos trabalhadores em ferrovias, ou melhor dizendo, nas estradas de ferro, como o legislador destacou no caput 244. A questão, pessoal, é que historicamente, vamos chamar que esses institutos jurídicos, eles têm sua origem, seu nascedor, nos trabalhadores das ferrovias, né? Claro que, com o passar dos anos e no momento, no sistema atual, a gente não limita mais a aplicação desses institutos apenas a essa categoria de trabalhadores. A doutrina e a jurisprudência já ultrapassaram de longa data essa questão e obviamente que estão estendendo esses adicionais a todos os trabalhadores que se enquadram ou na modalidade de sobreaviso ou na modalidade de prontidão. Visto isto, passamos então à análise desses dois institutos. Começamos então com o adicional de sobreaviso. O sobreaviso está no 244, parágrafo 2º, que textualmente assim diz: considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para serviço. Então, o que é o adicional de sobreaviso? Ele é um adicional que surge para aquele empregado que tem o seu direito ao descanso, o seu direito ao lazer limitado pelo trabalho. Aquele empregado que não pode exercer na plenitude o seu direito ao lazer, o seu direito ao descanso, porque ele tem que permanecer sob os olhos do empregador, podendo ser chamado a qualquer momento. No sobreaviso, o empregado que trabalha de sobreaviso não fica na empresa, tá? Ele vai usufruir do seu descanso no seu lar, onde ele entender oportuno, né? Mas ele tem que estar ao alcance do empregador, quer dizer, para ser chamado, sabendo que pode ser chamado e que tem que estar disponível para trabalhar, se assim desejar o empregador, se assim solicitar o seu empregador. Então, esta é a primeira característica do sobreaviso, né? E ele vai distinguir da prontidão exatamente nesse ponto. A diferença mais importante entre esses dois institutos é que enquanto o sobreaviso, o empregado vai permanecer na sua casa, né, vai permanecer fora do ambiente de trabalho, na prontidão, o empregado vai permanecer no local de trabalho, não estará trabalhando, mas estará no local de trabalho. Seguindo a leitura, então, nós temos assim: permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, né? O legislador utilizou a figura própria casa, né, pessoal? Isso tem uma razão de ser. Historicamente, em razão de que os empregadores, né, não tinham meios de localizar os empregados, o sobreaviso só poderia ser
usufruído, só poderia ser verificado se o empregado permanecesse na sua casa, né? Hoje, obviamente, que com o celular, né, que com os demais meios aí que a internet disponibiliza, o empregado em sobreaviso não precisa estar necessariamente dentro da sua casa, né? O aparelho móvel do celular permitiu isso, né? Antigamente só tínhamos o telefone fixo, então o empregado tinha que estar em casa para poder ser localizado pelo empregador. Agora ele pode estar na casa de parentes, pode estar no clube, enfim, em qualquer outro lugar, mas ele tem que estar disponível para o empregador. Bem, pois bem, e aí, como é que funciona o empregado que trabalha de sobreaviso? Bom, o empregado que trabalha de sobreaviso tem duas questões básicas. Primeiro, a escala de sobreaviso não pode ser aleatoriamente fixada pelo empregador. O legislador estabeleceu que cada escala de sobreaviso será de no máximo 24 horas. Portanto, o empregado não pode permanecer mais do que 24 horas em escala de sobreaviso. E como é que ele vai ser remunerado? Vai ser remunerado da seguinte situação: as horas de sobreaviso serão computadas, serão acrescidas de um adicional de 1/3. Né? Então, quer dizer, ele vai receber 1/3 das horas normais, certo? Para cada escala de sobreaviso. Né? Então, quer dizer, se ele ficar 14 horas de sobreaviso, ele vai receber as 14 horas acrescidas de 1/3. Se ele for chamado a trabalhar, bom, aí ele vai receber, além disso, os outros adicionais, como, por exemplo, o adicional de horas extras ou mesmo um adicional noturno, se ele for convocado a trabalhar no período da noite. Certo? Bem, é importante, né, lembrar, trazer aqui a súmula 428, né? Porque esse tema ele passou a ser muito controverso em razão de que os empregados hoje, muitos empregados, trabalham com celulares da empresa. Ficam com os celulares da empresa ao final de semana. E aí eles estão de sobreaviso? Não estão de sobreaviso? Bem, essa questão é muito debatida nos tribunais. E nós temos a súmula 428 que procura dar um norte a isso. E que inclusive teve uma redação alterada há poucos anos. Mas observe o seguinte, o que diz o item primeiro da súmula 428. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados, um BIP, um celular, fornecidos pela empresa ao empregado, por si só não caracteriza o regime de sobreaviso. Então, o fato do empregador conceder um celular ao empregado e permitir que o empregado fique com esse celular durante o final de semana, por exemplo, ou durante o descanso do empregado, não quer dizer que o empregado vai permanecer em sobreaviso. Porém, agora no inciso 2º, considera-se em sobreaviso o empregado que à distância, vejam, não precisa ficar mais em casa, é submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão equivalente a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. O que isso quer dizer? Se o empregador fornecer esse celular e exigir que o empregado permaneça com esse celular durante o seu período de descanso para ser chamado, se necessário, temos aí então a caracterização do sobreaviso. Vejam, pessoal, sobreaviso não precisa mais ficar em casa, desde que por meios de informática, instrumentos telemáticos ou informatizados, o empregado permanecer à disposição do empregador, temos a figura do sobreaviso. E a prontidão? Bom, na prontidão é um pouquinho diferente. Na prontidão, o parágrafo 3º do artigo 244 diz o seguinte: o empregado que ficar nas dependências da estrada. Obviamente que nós temos que atualizar essas dependências da estrada, que pode ser dependências do empregador, né? Já que vimos no início desse vídeo que o sobreaviso e a prontidão, eles ultrapassaram a esfera meramente da relação do trabalhador em ferrovias.
Então, considera-se de prontidão o empregado que permanecer nas dependências da estrada aguardando ordens. Vejam, colegas, que a prontidão ela é ainda mais limitadora. Enquanto o sobreaviso dá um certo grau de liberdade, claro, não permite que o empregado, por exemplo, viaje, né, mas dá um grau de liberdade, na prontidão essa liberdade é ainda mais cerceada, porque o empregado permanece nas dependências do empregador. Não está trabalhando, está descansando, mas está nas dependências do empregador aguardando ordens. Né? Nós temos isso, por exemplo, hoje muito comum em empresas de transporte intermunicipal de passageiros, né? Onde às vezes os motoristas permanecem na garagem dessas empresas caso sejam chamados. E nós temos também na figura dos aeronautas a prontidão também. Então a escala de prontidão, neste caso, ela é de 12 horas. Vejam, ela é menor que a escala de sobreaviso, justamente para ela ser mais, exigir mais do empregado, limitar mais o seu descanso. Escala de 12 horas e a remuneração será maior. Vejam só, as horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário normal. Uma escala menor para um adicional maior em razão das circunstâncias mais limitadoras da figura da prontidão. Então, pessoal, esse é o pequeno vídeo em que abordamos a figura do sobreaviso e da prontidão. Até mais, tchau, tchau.